Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Neste domingo, dia 26 de maio, a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade e nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, a solenidade da Santíssima Trindade nos leva a refletir sobre a nossa profissão de fé. Eu creio em Deus. Mas quem é o Deus no qual nós cremos? Através da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que este Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Esse Deus que é amor e que, na percepção de Santo Agostinho, se manifesta numa relação, porque o amor, ele se expressa numa relação. Portanto, nós temos o Pai que ama o Filho que ama o Pai, e nós temos o Espírito Santo, que é o amor que une o Pai e também o Filho. E Santo Agostinho, ele declara nas Confissões, sua mais famosa obra, sua autobiografia, que é difícil encontrar alguém que saiba o que está falando quando fala sobre a Santíssima Trindade. Ele mesmo teve essa revelação através de um sonho, no qual ele estava caminhando numa praia e vê um menino que está colocando com uma concha, está pegando o mar, a água do mar, e colocando num buraco que ele cavou na areia. Agostinho pergunta ao menino: o que você está fazendo? Estou colocando o mar dentro desse buraco. Santo Agostinho, no sonho, lhe diz: é impossível fazer isso. E o menino lhe responde: assim como é impossível você compreender a plenitude do mistério da Santíssima Trindade com a sua mente humana. O grande teólogo do século XX, Karl Rahner, ele declara que a Trindade imanente é a Trindade que se revela na Terra, a Trindade econômica, e vice-versa. Mas existe essa restrição a esse axioma teológico. A Trindade que se revela na Terra, através de Jesus Cristo, ela não engloba tudo aquilo que é o mistério do Deus uno e trino, mas apenas aquilo que nos é necessário para a nossa salvação, para que nós conheçamos e tenhamos uma experiência verdadeira em Jesus Cristo, com esse Deus uno e trino. Esse Deus que é amor e que ele implica uma relação eu, tu e nós, ele também então se derrama na criação do universo, na criação do mundo, na criação do ser humano, porque Deus é como um artista que precisa manifestar aquilo que ele tem dentro de si. Um pintor que tem que fazer a sua tela, um escultor que precisa realizar a sua escultura, ou um poeta que precisa expressar o seu sentimento na sua poesia. Assim é Deus, que é amor e se revela na sua criação, se coloca para fora através da criação. E no centro da criação do mundo está o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, livre e racional,
Na linguagem de fé e de sabedoria do livro do Gênesis, o ser humano é criado da argila, moldado da argila pelas mãos do oleiro divino, que é Deus, e ele sopra sobre nós o seu hálito divino, o seu Espírito Santo, e o ser humano se torna um ser vivente, dotado de corpo e também de alma. Esse ser humano que é chamado à comunhão com Deus, infelizmente tentado pelo demônio, diz não ao plano de Deus. Eva, a primeira mulher, ela ouve a voz da serpente, convence o seu marido e ambos comem da árvore do bem e do mal. Ali entra o pecado do mundo e com o pecado vem também a morte. Mas Deus, que é amor, não se deixa vencer pelo nosso pecado. E aí então o Pai, ele, pela força do Espírito Santo, envia o Filho através do sim da Virgem Maria. Maria é a desatadora dos nós, ela é a nova Eva, a nova mulher, que é a mãe de todos os seres vivos. Pelo seu sim, ela permite que o Pai, pela força do Espírito Santo, envie à humanidade o Filho, que se torna o Emanuel, o Deus conosco, e recebe de São José o nome de Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. Jesus vem religar através da sua vida e, sobretudo, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. No alto do Calvário, ele diz, no seu momento derradeiro: a ti, ó Pai, eu entrego o meu Espírito. Então, se o Pai, na força do Espírito, envia o Filho, agora o Filho, na força do Espírito, apresenta ao Pai a humanidade redimida, que somos todos nós. E agora, Jesus derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja e a envia em missão para que os discípulos, os cristãos, possam anunciar a boa nova da salvação e possam batizar a todos os povos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deste Deus que nos ama e quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento em Cristo da verdade, que é a Santíssima Trindade. Esse é o Deus que nos ama e o Deus que nós também amamos. E Jesus, ele nos acompanha nessa missão e declara para todos nós: não tenham medo, estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.